O que nós vamos fazer nesse momento? Entrar na teoria do David Hume. E aí eu começo com essa notinha de rodapé que está colocada aí, parceiro. Essas características, ou seja, o que está aqui, foram colocadas tendo como especificidade a teoria de David Hume. Visto que há diferenças entre um teórico e outro quanto à compreensão do que é empirismo. Não somente quanto à compreensão do que é empirismo, mas também suas implicações e desdobramentos. Tá bom. Eu preciso da sua atenção para a compreensão do que eu vou falar agora, porque vai começar a surgir coisas novas. Então, para quem não está acostumado, precisa se ligar. Ciência da natureza humana é a sua mente. Eu até brinco em sala de aula, chamo isso de vulgo então é apelido, vulgo cabeção. O seu cabeção é a sua ciência, é a ciência da natureza humana. Essa ciência da natureza humana, ela também pode ser chamada de percepções da mente. Então nós vamos analisar a sua capacidade mental, sua, minha, de todos nós, de percebermos as coisas pelos sentidos. Essa análise da percepção do homem com as coisas a partir da sua mente vai nos permitir compreender a teoria empírica de David Hume. Só que essa percepção da mente, o nome mais empregado é esse, ciência da natureza humana. Então nós vamos compreender ciência, eu sei, consciência, eu sei. Então tá aí, ciência da natureza humana, a sua percepção da mente. Vai lá. A percepção da mente humana refere-se à capacidade de percebermos a intensidade das coisas. Então a minha mente, ela tem a capacidade de perceber o que está fora. E quando a minha mente percebe o que está fora, para entrar em contato com algo fora, ela faz uso dos sentidos. E ao fazer uso desses sentidos, ela tem então, portanto, uma sensação, uma diferença de intensidade. Então a mente humana consegue diferenciar a intensidade das coisas que eu percebo. Porque tem coisas que eu percebo que são muito intensas. E tem coisas que eu percebo que são meio apagadinhas. Então tá aqui, ó, a percepção da mente humana, podemos mudar, né? Ciência da natureza humana, refere justamente à nossa capacidade de perceber a intensidade das coisas. Que coisas? Tudo que eu vejo, cheiro, escuto, toco e lambo. E eu percebo essas intensidades que ora são fortes, ora são fracas. Esta coisa que eu percebo de maneira muito intensa, eu vou chamar de impressão. E essa coisa que eu percebo de maneira menos intensa, eu vou chamar de ideia. Exemplo simples. Você está com muita vontade de comer um chocolate. O que é mais intenso? Comer o chocolate ou pensar que está comendo chocolate? Comer o chocolate é mais intenso do que pensar. Então a impressão, em relação às ideias, elas são mais o quê? Fortes, elas são mais intensas. Então quando eu comparo aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso, eu percebo que o que eu sinto é mais intenso do que eu penso, porque o que eu penso, que são as ideias, nada mais são do que cópia das impressões. Então esse é o primeiro princípio da mente humana. Nós temos a capacidade de sentir e nós temos a capacidade de pensar. Segundo a teoria empírica, o ato de sentir ele é mais intenso do que o ato de pensar. E o ato de pensar, que é uma ideia, afinal, quando você pensa, você diz eu tive uma ideia, é novamente, repito, insisto, é uma cópia das impressões. Para compreender essa afirmação que eu acabei de dizer aqui, sobre a questão da diferença de intensidade, o David Hume vai fazer uso da lógica. E aí eu faço uma pergunta clássica, que eu já trabalhei em alguma outra aula aí do canal. O que é lógica? Né? Eu faço essa pergunta, né? Mas afinal, o que é lógica?
E aqui eu pergunto, o que David Hume designa por lógica e qual a sua relação com a mente humana? Se David Hume é empirista e se opõe à teoria cartesiana, ele vai fazer uso da lógica dentro de uma outra concepção. Não é uma concepção metafísica, é uma concepção empírica. Mas a ideia do que é a lógica vai permanecer. Tanto é que eu trago para você essa definição e eu digo assim, lógica, na tradição, eu estou dizendo que na tradição, tradicionalmente, a definição de lógica é a que eu vou ler agora. Lógica. Na tradição, é a ciência que ensina os homens a bem conduzir a razão na aquisição de conhecimento verdadeiro. Então, fechou. Lógica é a ciência que ensina o homem a pensar corretamente de modo a encontrar a verdade. Perfeito? E aí eu digo, dito de outro modo, é a ciência, então lógica é a ciência, que no caso do David Hume, ou seja, lógica é a ciência que para Hume estuda o quê? A mente humana. Como? Através do método experimental analítico. Aqui, método experimental analítico está sendo usado como sinônimo. O David Hume, ele vai buscar compreender a mente humana, a ciência da natureza humana, compreender essa distinção entre a percepção forte e fraca, entre impressões e ideias, a partir de uma lógica experimental. O que significa dizer que tudo baseia-se, então, portanto, na observação. E aí, continuo. Volto. É a ciência que, no caso de Hume, estuda, através do método experimental, a composição da ciência da natureza humana. Então, o David Hume, por meio dessa lógica, vai fazer para si a seguinte pergunta. A mente humana, ela é composta de quantas partes? Quais são as faculdades, ou seja, os poderes da mente humana? O que permite ao homem conhecer? E aí ele vai chegar à seguinte conclusão. Que a mente humana, ela é formada de duas partes. E cada uma dessas duas partes se divide em outras duas. Então, portanto, a mente humana para ele é formada de quantas partes? 4. Esta primeira divisão, que está aqui, ó, que eu chamei de 1.1 e 1.2, é o que o David Hume chama de natureza ou origem das ideias. Lembrando que, em filosofia, natureza é sinônimo de origem, por isso barra. Vamos lembrar? Você encontra com alguém que você não conhece e esse alguém diz assim para você, você é natural de onde? Então, portanto, qual é a sua origem? E por fim, nós temos aqui os princípios e operações da mente humana, os princípios e operações das faculdades, que eu chamei de 2.1 e 2.2. Então, segundo David Hume, a mente humana, a ciência da natureza humana, o vulgo cabeção, ele é formado por duas partes e cada uma dessas partes se subdivide. E ele chega a essa conclusão por meio da lógica. Só que é uma lógica que não é cartesiana. É uma lógica que ensina o homem a pensar corretamente, mas é uma lógica que faz uso do método experimental. Ou seja, não admite a existência de ideias inatas. Essas ideias, elas são empíricas, parte do ato de observar. Então vamos entender aqui cada uma dessas coisas. Então nós temos o 1, natureza e origem das ideias, o 2, os princípios e operações da mente. Aqui se divide em 2, aqui se divide em 2. Mas eu vou adiantar para você que nós já citamos todas as palavras que vão surgir na sequência. E eu vou te mostrar. Olha aí que bacana! Então tá aqui, ó, natureza ou origem das ideias. A natureza ou origem das ideias é formada pelas impressões e ideias. Ou seja, imagina, olha o nome que ele deu aqui, ó, origem das ideias. Qual que é a origem das ideias? São as impressões. As impressões geram as ideias. As ideias nada mais são do que cópia das impressões, graças à experiência. Pô, mas então ficou tranquilo, até mesmo porque eu escrevi aqui para você, ó. A origem das ideias, a natureza das ideias é formada pelas impressões e ideias. Impressão é a capacidade de sentir, ideia é a capacidade de pensar. Ei, sentir é forte, pensar é menos intenso. Tá bom. E os princípios e operações da faculdade? Porque imagina, eu tenho a sensação e essa sensação vai produzindo na minha mente ideias. E elas vêm para cá. Elas começam a entrar aqui. Elas começam a entrar aqui. Elas precisam ser organizadas.
Porque uma coisa são as minhas experiências que geram ideias. Outra coisa é como que eu organizo essas ideias da minha mente para que eu possa produzir um conhecimento que seja verdadeiro. Então tá aqui, ó, os princípios e operações das faculdades. Galera, você sabe o que significa faculdade? Eu viro para você e falo assim, você vai fazer faculdade de quê? Você vira para mim e fala assim, vou fazer faculdade de Direito, vou fazer faculdade de Fisioterapia, vou fazer faculdade de Ciências Sociais. Faculdade significa poder. Então, faculdades significa poderes. Quais são os poderes? Quais são os poderes que a mente humana tem? Tá aqui, ó. Lembrar e criar. O lembrar vem da memória e o inventar vem da imaginação. Então, os princípios e operações da mente humana são formados pela memória e pela imaginação. A memória é a nossa capacidade de lembrar, de recordar, de retomar. Todas essas palavras são sinônimos. E a imaginação é a capacidade de inventar, criar, projetar. Então, a mente humana, para ele, é formada de quantas partes? 4. Impressões, que geram ideias. E essas ideias vão para a memória. E da memória, essas ideias podem ser captadas pela imaginação para criar coisas. Criar. Não, então, peraí. Tem coisas que eu observo como são e tem coisas que eu crio. Então, tá aqui, ó. Após analisar a mente humana, Hume chega à conclusão de que existem 2 grandes grupos de ciências. Então, para David Hume, existem 2 grupos de ciências. Se a gente for pensar o mundo atual, a gente pode falar ciências exatas, humanas, biomédicas. Mas em David Hume, esses grupos eles possuem nomes diferentes. Em David Hume, esse grupo ele é dividido a partir da ciência que o homem descobre e a interpreta, e a partir da ciência que o homem cria. Porque veja, existe ciência sem humanidade? Existe ciência sem a percepção humana? Não. Então, em alguma medida, a ciência ela depende do homem, algumas mais e outras menos. As ciências mais dependentes do homem são aquelas que ele criou. Ou seja, não existe na natureza a invenção humana. E as ciências menos dependentes do homem é aquela que ele interpreta, exemplo das ciências da natureza. Então vamos lá, tá aqui, ó. Existem as ciências mais dependentes dos homens e as ciências menos dependentes dos homens. As ciências mais dependentes, como eu disse, são aquelas que o homem criou, não existe na natureza. Eu não acho política, moral e crítica do gosto da natureza. Tá, lembrando que moral, aqui eu coloquei aqui entre colchetes, tá? Ética, que é a ciência que estuda moral, e crítica do gosto, que é conhecida da filosofia como estética. E nós temos as ciências menos dependentes dos homens, que elas são descobertas, exemplo da matemática, exemplo da filosofia natural, olha que bacana, a física chamava filosofia natural. E teologia se chamava religião natural. Essas são as ciências mais dependentes do homem, e elas são produzidas graças a essa estrutura da mente humana. E qual é essa estrutura, Juliano? Fala pra gente de novo. Te falo. Capacidade de sentir, capacidade de pensar. E ao pensar eu tenho ideias que podem ser lembradas, o que me remete a uma experiência, ou elas podem ser criadas, o que me permite, por exemplo, produzir esse tipo de conhecimento que está aqui. Uma vez feito a anatomia da mente humana, aqui não é uma anatomia física, é uma anatomia filosófica, de compreender como que é a mente humana. Agora nós podemos então analisar essa mente humana, analisar cada uma dessas coisinhas que estão colocadas aqui. Perceba que toda essa estrutura ela vem se montando e ela segue uma sequência que o David Hume, para produzir ela, ele precisa considerar sempre a questão da experiência. Então, experiência vem de imperir, que significa contato com algo. Eu entro em contato com algo que é exterior a mim por meio dos meus sentidos. Os meus sentidos, eles captam o objeto em si, e do objeto eu conheço somente aquilo que eu experimento dele.
e eu passo a ter então uma representação, uma ideia, uma cópia desse objeto. Perceba que eu voltei exatamente nesse último item que está aqui, ó. Então eu não conheço o objeto em si, mas somente a representação desse objeto. Eu não conheço o objeto nele, internamente, intimamente. Eu conheço o objeto a partir das percepções que eu tenho com ele. Tanto que há coisas que eu gosto e você não, e vice-versa. Esse objeto que eu conheço a partir da minha percepção gera em mim uma cópia das minhas percepções. Uma cópia é impressa em minha memória, sob a forma de ideia. Essa ideia que eu experimentei, ela fica guardada na memória. E ela me lembra alguma coisa que eu fiz. Mas a imaginação, que também tem uma ideia, não é de uma lembrança, é de uma invenção, de uma projeção. Perceba que existe dentro da mente humana algumas regras. A memória, se a função dela é lembrar, você só pode lembrar de alguma coisa que você viveu. Eu estou considerando que você está em um bom estado de saúde psíquica. Não é possível você lembrar algo que você não tem experimentado. Mas agora você pode supor, imaginar, criar, projetar, inventar coisas. Perceba que a impressão, que é o ato de sentir, é uma coisa que também não depende do seu gosto. Você tem essa impressão, e ao ter essa impressão, aí você elabora o seu gosto. Você tem uma ideia daquilo e estabelece nessa ideia o seu gosto. E se você teve a impressão daquilo, estabelece uma ideia, e aí você tem uma crítica do gosto sobre essa ideia, pode ser do gosto de uma cor, do gosto de uma textura, do gosto de um sabor, do gosto de um som. Não gosto dessa música. Ocorre na ideia. Então eu estou falando de memória. E a invenção humana? Onde que está? Na imaginação. É isso que a gente precisa entender. E aí a gente vai começar a estudar o vulgo cabeção, que é o aparelho representacional humeano, montado aqui para você. Imaginação, memória, impressões e ideias. A gente continua na próxima aula.